Programa Voz em Cena, um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples. Olá, pessoa! Mais uma vez, seja bem-vindo, você que é telespectador do Voz em Cena. Você sabe que aqui o programa e os assuntos são os mais variados possíveis e nós procuramos sempre trazer os profissionais que realmente têm relevância no mercado e que vão, de certa forma, te esclarecer sobre vários assuntos. E agora, eu tenho o prazer de anunciar aqui o nosso mais novo patrocinador e também colaborador aqui do programa, o Erenaldo Barbosa, da Nexus Contábil, que mais uma vez vem aqui para falar sobre imposto de renda. Erenaldo Barbosa, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Voz em Cena, mais uma vez. Estamos aqui nós, outra vez, para compartilhar um pouquinho de conhecimento, né, Carlinhos? E esclarecer um pouco sobre esse nervoso que vem para o telespectador. Todo ano, mesma coisa. Tem um certo nervoso que todo mundo se arrasta, preocupado com o que vai dizer, com a mordida que o leão vai dar para poder equacionar. Então, vamos lá, vamos bater papo, vamos desmistificar alguma coisa, se for o caso. Vamos nos colocar à disposição de todo mundo aí para conversar com a gente quando quiser a respeito do imposto de renda. Erenaldo, o leãozinho esse ano está mais nervoso ou ele está mais calmo? Ele continua nervoso, né? Agora, ele pode ser mais para uns e menos para outros, depende só do comportamento de cada um. Então, quando você vai dentro do que ele pede que seja feito, ele fica tranquilão, só que é o pedacinho dele. Se você eventualmente não estiver cumprindo as regras, ele vai ficar nervoso e vai te dar uma boa mordida. E quem realmente é obrigado a colaborar com a mordida do leão, digamos assim? Então, a regra não mudou, né, de um ano para cá, do ano passado para cá, que diz respeito ao seguinte: quem tem renda tributável acima de 30 mil reais está sendo obrigado a declarar, mesmo que não tenha tido imposto de renda retido. Se teve imposto de renda retido, é obrigado a declarar. Se tem movimentação financeira que vem de empresa, ou seja, aquelas que não são tributáveis acima de 200 mil reais, é obrigado a declarar. Se tem movimentação em bolsa de valores, também é obrigado a declarar. Então, tem aí várias regrinhas que a gente tem que dar uma olhada para ver quem é que está na obrigação de declarar. E nesse ano, qual que é o prazo para a entrega dessas declarações, Erenaldo? A gente estava acreditando que seria a partir de hoje, mas a Receita Federal nos surpreende dizendo que é a partir do dia 23 que começa a entregar. As entregas podem ser feitas a partir do dia 23 e vão até o dia 29 de maio. E quem perde esse prazo paga a multa, como é que funciona? A entrega em atraso, né, da declaração sempre vai gerar uma multa. A multa mínima é de R$ 169 que o contribuinte tem que pagar se entregar fora do prazo. Alguns contribuintes, se tem algum tipo de movimentação diferente, essa multa pode ser um pouco maior e bem maior. E quem nunca declarou pode começar a declarar sem nenhum problema? O que tem que fazer para que isso aconteça, Erenaldo? Então, quem nunca declarou, sim, pode, desde que vá cumprir as obrigatoriedades, né? Quem é obrigado? Se ele nunca declarou e a partir de agora ele é obrigado, pode fazer a declaração com tranquilidade. Geralmente, quando a pessoa é CLT, quando a pessoa trabalha em alguma empresa, a própria empresa já coloca o demonstrativo à disposição do funcionário, não é? Sim, tem o informe de rendimento. Toda e qualquer instituição que tem empregado e que tenha sócio, ele vai gerar um informe de rendimento, que é uma declaração que também é compartilhada com a Receita Federal, para que isso dê base para que se faça a declaração do imposto de renda. E existe um valor mínimo para isso? Então, é obrigado a declarar a partir de 30 mil. As empresas entregam o informe de rendimento para todos os funcionários independentes, porque considera-se que na empresa ele tem essa fonte de renda e ele pode ter outras fontes de renda. Ao declarar, ele tem que pegar da empresa, pegar as outras fontes, somar isso tudo e fazer a declaração.
E como que ele consegue processar todas essas informações? Geralmente através de extrato bancário também, Reinaldo? Não, o extrato bancário ele traz outro tipo de informe de rendimento. O processamento do CLT vai vir através dessa declaração que é entregue para ele, a declaração anual que a empresa faz para ele, entendeu? Depois disso ele pode juntar de outras empresas, ele pode juntar, se ele tiver uma MEI, ele juntar a receita da MEI, que tem uma conta específica para a gente fazer, para poder dar essa condição dele fazer, identificar se ele é obrigado ou não a fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física. E geralmente o MEI é essa pessoa que se considera autônoma. Sim. Nas várias áreas de atuação, tem lá como estar como microempresário individual, tem um rendimento anual de R$81 mil, o teto, né? Com algumas variações possíveis, mas ele sendo CLT e tendo MEI, ele tem que somar essa renda para poder colocar no imposto de renda dele. E geralmente tem esse tipo de confusão, Reinaldo, que o pessoal é MEI e se trata como pessoa física. Nesse caso, ele se declararia como? Ele como pessoa física no CPF ou, no caso, no CNPJ de MEI? A MEI tem uma declaração específica, existe toda uma tratativa do faturamento da MEI, das despesas que a MEI teve, para transmitir ao dono, a pessoa física, o que foi lucro, ou o que foi de receita tributável. E a partir desse momento você pega a CLT mais a receita tributável, coloca no imposto de renda da pessoa física para determinar se tem ou não que pagar imposto de renda na pessoa física. E como que a pessoa faz para receber uma possível restituição do imposto de renda, Reinaldo? A declaração por si só vai dar condição dele apurar se durante o exercício ele teve imposto retido, pode ser que ele tenha o direito de restituição. Então tudo isso vai das variáveis, né, que a gente tem que fazer o lançamento na declaração. Assistência médica, educação, odontológica, operação. Então, tem todas essas questões dão a ele condição de trazer para dentro do ajuste anual, né? Que a declaração nada mais é que um ajuste anual do imposto de renda. Então, pode ser que ele tenha sido isento de alguma forma, mas numa outra fonte de renda teve retenção, ele pode se creditar e se restituir. Eu acho interessante também, porque logo no comecinho da sua fala, você citou, dentre todas as fontes de renda, você citou aquela questão da Bolsa de Valores. E a gente vê também que, além dessa questão da Bolsa de Valores, Reinaldo, principalmente agora nas redes sociais, todo mundo ensina as pessoas a ficarem ricas, inclusive com cripto. Quem trabalha também no mercado da questão da cripto também tem que fazer a sua declaração e colocar isso daí. Obrigatoriamente, tenha ele pago ou não imposto de renda, teve movimentação em bolsa de valores ou em cripto, tem que declarar imposto de renda, por menor que seja o valor. Independente do valor, Independente do valor, ele tem que declarar. Uma das novidades que foram anunciadas foi a restituição automática para alguns contribuintes. Como que é que isso vai funcionar a partir de agora? Essa automaticidade vem do momento em que o contribuinte vai lá e valida o imposto de renda dele. Que tem uma outra condição de que é a declaração pré-preenchida. Então, dependendo da complexidade ou da não complexidade dessa declaração, já vai estar lá pronto a declaração do contribuinte. É só ele entrar através do aplicativo da Receita Federal ou do ECAC, entrar lá, validar as informações, dar o de acordo com o que a Receita já mostrou para ele, isso vai dar uma certa celeridade na restituição se ele tiver esse direito. Interessante a gente colocar também quando vale fazer a simplificada e quando vale fazer a completa. A simplificada e a completa, normalmente, o próprio sistema da Receita Federal aponta qual é o melhor caminho. A completa diz respeito a você ter tido muita despesa dedutível. Você gastou bastante com médico, com escola, com gastos que dão direito à redução na base de cálculo, por vezes, essa vale a pena de ser entregue. Então, o próprio sistema da Receita, quando você está trabalhando, tratando as informações, ele vai sugerindo qual é o melhor para você. A Receita Federal é muito boazinha nesse sentido.
Ou seja, se você não tiver um consultor, como no seu caso, a pessoa vai lá e consegue ainda ter esse tipo de dica, mas é sempre bom ter um consultor, né? Sempre bom. E tem um outro aspecto também que isso já aconteceu com a gente mais do que uma vez, é que no momento que você está fazendo a entrega, aponta lá que o melhor caminho é a simplificada. Ok, beleza, tá tudo certo, você vai lá e dá ok e manda embora. Passado o prazo, o cliente volta e fala assim, viu, esqueci dessa despesa médica aqui, dá para você lançar? Fala, até dá, mas não vai mudar em nada. Porque depois de entregue a declaração, na modalidade que você escolheu, você só pode retificar ela na mesma modalidade, você não consegue mudar mais. Não consegue fazer o upgrade. Não, nem upgrade nem update. Ou downgrade. Não dá. Entendeu? Então, a nossa pergunta sempre é isso mesmo? Não tem que lançar mais nada? Você não quer dar um tempinho, pensar de novo? É isso. A gente pede e pergunta para o cliente, né, várias vezes, para quê? Na hora que transmitiu, se tiver que retificar depois, vai ter que ser no mesmo tipo de benefício, ou simplificado, ou a completa. Viu só, como você percebeu aqui, a gente desmistifica os assuntos por mais intrigados que eles sejam. E cabe lembrar também que se você também quer ter essa proficiência, essa eficiência na hora de fazer a comunicação para todo tipo de público, você também tem à sua mão o curso Oratória Sem Segredos, ministrado por mim. E lá eu sempre digo para as pessoas que chegam ali, aqui a gente transforma a sua necessidade em potencialidade. E no segundo bloco a gente volta com o Erenaldo Barbosa para continuar desmistificando as questões sobre o imposto de renda. Espera aí. Empreender não precisa ser sinônimo de dor de cabeça com a burocracia. Na Nexus Hub Contabilidade, nós entregamos a segurança fiscal que o seu CNPJ precisa para crescer em paz. Somos o seu parceiro físico aqui em Jundiaí. A temporada do IR está aberta. Não arrisque patrimônio nem CPF. Declare com a Nexus. Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Programa Voz em Cena, sempre com a sua versão inédita, às quintas-feiras, às 18 horas. E cabe lembrar também que o Voz em Cena é um espaço adequado para que você fale sobre o seu branding, fale sobre a sua marca e, acima de tudo, converse de igual para uma audiência qualificada. Então, quer anunciar? O seu lugar é aqui. Voltando com o nosso assunto, imposto de renda, com o Erenaldo Barbosa, fica uma pergunta bastante pueril aqui no caso, Erenaldo. Vamos lá. Se a Receita já tem todos os nossos dados, por que a gente precisa declarar ainda? Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Legal, porque o fato de a Receita perguntar e você declarar é que toda vez que você declara, você confessa. Né? O entendimento é assim, você fez a declaração, você confessou para mim a verdade dos fatos. Qual é o papel da Receita? É ir lá dentro, porque ela já tem a versão da verdade, ela tem. Ela vai pegar, ó, é isso aqui mesmo? Tem certeza, Carlos? Tá bom, Carlos, vou ver aqui que eu tenho. Ela vai pegar a informação que ela tem, vai cruzar, vai comparar com aquilo que você declarou e vai dizer assim, legal, tá tudo certo que você confessou para mim. Tá confessado, tá certo, tá aqui o seu imposto de volta. O imposto retido na fonte que você tiver direito, ela devolve, tá tudo bem. Agora, você fez uma confissão de alguma coisa e ela não tem isso como verdade, ela vai lá e vai te questionar através de qual dispositivo? Malha fina. Então, se ela tem informação lá, bonitinha, você, no momento de você declarar, você não declarar uma renda, você não declarar um imposto retido na fonte, uma movimentação financeira de bolsa de valores, uma criptomoeda, ela vai ter essa informação, a sua declaração vai ficar paradinha, bonitinha, e ela vai te chamar para prestar conta através da malha fina. Esse é o grande barato. Então ela tem tudo, sabe tudo, mas quer que você confesse. Tipo assim, olha, tá tudo certo mesmo, mas por que você não falou disso aqui? Isso aqui é o que eu estou sabendo. Né? Porque ela está sabendo de muita coisa e cada vez mais, porque através de dispositivos legais ela começa a obrigar
a todo mundo que tem algum tipo de relacionamento financeiro com você a informar para ela. Informa como, por exemplo, a imobiliária informa todo aquilo de movimentação de aluguel que ela teve na gestão dela, ela informa para a Receita Federal. O médico também informa tudo aquilo que ele recebeu de dinheiro de quem recebeu para a Receita Federal através de um dispositivo específico. A empresa de cartão de crédito também comunica a Receita Federal, o banco comunica, as empresas de consumo, água, energia, telefonia, todo mundo faz comunicação de alguma forma para a Receita Federal. Então elas têm o histórico financeiro de todo mundo. A partir desse momento, ela, com as ferramentas dela, faz lá, monta as informações e fica esperando você confessar. Então tem que ter esse fino trato, né? Uma coisa que vai acontecer mais vezes. O cara não tem renda nenhuma, não declara que teve renda, aí ele vai lá e compra um carro de 200 mil reais e põe no nome dele. De que jeito ele pagou? Pagou à vista. Parabéns. Muito bom, parabéns, sucesso, né? Legal. Mas de onde veio esse dinheiro que eu não estou sabendo que você tinha dinheiro? Não, eu trabalho, eu acordo 5 horas da manhã e durmo às 3:30 da manhã. Tá ótimo, mas e a minha parte? A Receita vai falar. Você trabalha, ganhou dinheiro, mas aqui nós temos um combinado. Tem que ter a minha parte, você não me deu a minha parte. Logo, aí vem a contrapartida, né? Quando você omite receita, quando você omite para a Receita Federal que você ganhou dinheiro, ela vai te multar pela omissão desse valor. A multa pela omissão é de 75% a 150% do imposto, que ela entender que você está devendo. Então você fez uma declaração, você omitiu 100 reais, 100 mil reais, omitiu. Você tinha que ter pago 10 mil reais de imposto. Então você vai pagar os 10 mil mais 7.500 no mínimo, ou 25 mil reais de imposto. Então a Receita Federal, como eu disse agora há pouco aqui em off, né? Ela só não chama todo mundo para pagar a conta, porque se ela fizer isso, nem ela dá conta de tanto trabalho que ela vai ter. Então ela vem fazendo um trabalho de conscientização, de melhoria, de apontamento, de busca um, de puxa outro, e vai todo mundo, né? Perceba que está todo mundo meio assim com o que está acontecendo e buscando melhorar a conduta tributária. A Receita antes, ela pegava pelo topo. E a partir desse momento ela começou praticamente a descer até o subsolo. Em que ponto nós estamos nessa pirâmide de controle, digamos assim? Não, eu diria, nunca ninguém me disse, eu por dedução e por vivência, por alguma experiência que a gente já traz, eu diria o seguinte, a Receita já sabe de tudo. Ela sabe. Ela só ainda não desenvolveu tecnologia ou metodologia para fazer com que todo mundo pague. Mas veja só a movimentação que vai acontecer esse ano aqui. Vamos misturar um pouco, vamos fazer um cruzamento de informação, que é a tal da reforma tributária. Exato. Já está correndo todo mundo que o pintor, o eletricista, a confeiteira, todo mundo já está sabendo que tem que ter uma MEI para não pagar imposto. E está tendo um movimento brutal de abertura de MEI. Porque tem que todo mundo se regularizar. Porque a movimentação financeira vai denunciar todo mundo. Então a Receita já sabe, ela só fica criando mecanismos que vão trazendo contribuinte, e daqui a pouco a base tributária vai ser tão grande que vai estar todo mundo dentro. Essa questão que você fala também de educacional é bastante interessante também, porque logo quando a gente começa a falar sobre imposto de renda, e a partir do momento em que você começa a explicar com essa facilidade, as pessoas com certeza já começam a ficar com aquele frio da barriga. Nossa, vou ser pego. Então, para não ser pego, é simplesmente andar na linha e seguir, geralmente procurar um consultor para exatamente saber onde pagar menos também, né? Esse é um planejamento, né, que a gente pode apoiar todo mundo, no sentido de pensar melhor o que fazer e de que forma fazer, quando fazer. Tem um erro crasso, né, do pequeno empresário do MEI, por exemplo, ele não ter uma conta bancária para a empresa dele. E ele mistura tudo no CPF, na conta da pessoa física dele. Então, uma recomendação primeira para você que está querendo, né, buscando aí organizar a sua vida no futuro.
pessoa física, conta dela bonitinho, e a MEI, uma conta bancária para a MEI, para separar a movimentação financeira e ter uma condição de gestão melhor do que está acontecendo na própria MEI. Porque senão acontece daquela questão que a gente vai até merece até um outro programa aqui dentro do Canal 25, que é misturar dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa e dinheiro da pessoa com o dinheiro da empresa. Isso fere um princípio contábil, o princípio da entidade. E automaticamente vai ferir o bolso do contribuinte. Então, a Receita Federal está dando para a gente agora o ano 2026 para você buscar um ajustamento de conduta, tendendo a 100% do que você ganha, você declara. Do que você fatura, você declara. Porque mais em 2027, já com a primeira virada de chave, vai estar todo mundo dentro da fazenda. Vai estar todo mundo no cercadinho da Receita Federal. Erenaldo, e como a pessoa faz para não incorrer em algum erro para cair na malha fina? Assim, o que mais acontece, né, é inventar número para poder reduzir a base de cálculo. Aí o cara inventa dependente, ele coloca dependente na declaração dele e dependente na declaração da mulher dele. Não pode, ou é num lugar ou no outro. Né? Inventa número de despesa médica, o que já não dá mais, não existe mais essa condição de você inventar número nesse sentido. Né? Ou omite receita, diz que ganhou um dinheiro, foi lá, fez, aconteceu, e aí na declaração dele não coloca isso. Então são coisas que o Estado já sabe e não tem como você fazer. Outra coisa também, tem dependente que o cara coloca, que a pessoa coloca no imposto de renda dela, mas esse dependente tem renda. Recentemente nós tivemos lá uma malha fina, a cliente volta para a gente, vê para mim o que aconteceu. Entramos lá para olhar, a filha dela era estagiária no escritório de advocacia. E o escritório declarou isso e pagou isso e tinha lá no e-social da filha. Então, o que acontece? Nesse sentido, ou você declara a renda do filho também no seu imposto de renda, junto com a sua, na sua, ou você tira ele da dependência. Aí é uma conta que a gente tem que fazer para ver qual é o caminho que vai doer menos no bolso do contribuinte. Porque quando você tira a dependência, você tira um monte de dedução legal que você pode ter. Quando você põe a dependência e tem renda, na hora que você coloca a renda, também vai pagar mais imposto. Então, nesse sentido, também são coisas que são pequenos detalhes que vão dar condição da Receita Federal botar você na malha fina. E nessa questão de pequenos detalhes é interessante a gente salientar uma coisa, Reinaldo. Muitas vezes a pessoa incorre num erro de malha fina não porque ela simplesmente está querendo dar aquele famoso jeitinho brasileiro. A pessoa não está sonegando, ela está errando. A minoria. Eu querendo ajudar. Eu diria uma pequena parcela dos casos de malha fina nesse espectro são realmente pessoas que estão errando. Mas tem gente que ainda acha que dá para dar olé no leão, e não dá mais. O leão está cada dia mais esperto, mais ligado, mais antenado, mais conectado. Hoje, falando na questão de planejamento financeiro, então, uma declaração do imposto de renda, uma boa gerência dessa questão do que declarar e do que não declarar, acaba sendo até uma questão de gestão de patrimônio. Sim. Os reflexos que a gente traz para a vida do contribuinte através de uma boa gestão patrimonial são no sentido de quando comprou, de que jeito comprou e por que valor comprou. Para no momento que ele for vender, isso está muito bem desenhado para que a questão tributária na venda seja a menor possível, seja a menos impactante possível. Né? Haja visto que a gente precisa fazer mais controles patrimoniais na entrega hoje da declaração de imposto de renda. Né? Nós temos equipamentos, nós temos tecnologia hoje para poder falar, olha, isso aqui é a declaração que está fazendo esse ano, compara para mim com a do ano passado e vê para mim onde é que onde está acontecendo alguma coisa que vai dar risco. Então nós já temos tecnologia hoje que dá essa condição de análise e a gente emite relatório para o nosso cliente depois de entregue a declaração
sobre a evolução patrimonial, geração de caixa dele, as condições do investimento que ele fez, para ver se está tudo em paz na entrega. Então não é só entregar, a gente analisa, acompanha, valida e tem uma responsabilidade disso por no mínimo 5 anos junto com o cliente no que a gente faz. Herenaldo Barbosa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, porque isso aqui praticamente não foi uma entrevista, foi uma aula, mas aí isso daí tem muito a ver com os tempos em que você enfrentava muita sala de aula por aí. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, é sempre uma satisfação compartilhar conhecimento. Voz em Cena, versão inédita, toda quinta-feira às 18 horas, e eu espero você. É isso. Programa Voz em Cena, um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume, é simples.